Quero convidar a irmã Edmeia, William, os irmãos podem sentar. Mais uma vez queremos dar as boas-vindas. Deus te abençoe e te use poderosamente por meio da igreja do Senhor nesta noite. Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 24. E vamos começar a ler a partir do versículo 44, onde está escrito: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhos dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Amém. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Hoje, nesta manhã, falamos sobre promessa. Quantas promessas Deus fez? Promessas absolutas, promessas condicionais. Mas quando lemos esse texto, temos certeza que entre tantas promessas, o Espírito Santo é a promessa de todas as promessas. Por quê? Porque lembramos que o sonho de Deus sempre fomos nós. O sonho de Deus é ter em todo o universo um planeta cheio de filhos dele. O desejo de Deus é expresso desde o momento em que ele constrói um lar para o primeiro casal. E ali Deus os visitava na virada do dia. O desejo de estar com o homem, o desejo de mostrar ao homem a sua predileção e o seu amor. E isso é expresso desde Gênesis até Apocalipse. Nós vemos que quando os anjos pecaram no céu, Deus não moveu um dedo para redimir os anjos, para salvar os anjos. Mas assim que o homem pecou, Deus, naquele momento, proclamou, anunciou, publicou a sua predileção, o seu desejo. Ele disse abertamente: eu vou enviar um homem que vai anular, que vai reverter essa situação. Eu vou enviar um homem que vai entrar pela porta da frente do planeta Terra. Por isso ele vai nascer de uma mulher. Eu porei inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. Ele te ferirá o calcanhar, mas o teu descendente, mulher, lhe esmagará a cabeça. Naquele momento, Deus tomou para si todo o plano da redenção. Naquele momento, ele expressou o seu plano. Mas esse plano do Pai, ele seria totalmente efetuado no Filho.
Passaram-se muitos anos e o universo esperava por essa promessa. Até que, como está escrito em Gálatas 4, no versículo 4, vindo, porém, o tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo, porém, a plenitude do tempo, porque Deus trabalha com plenitude de tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse filho de Deus vem com todo o sonho do Pai de efetuar em si mesmo a redenção que Deus prometeu no Éden. Deus planejou, o Pai planejou a nossa redenção. O Filho vem para efetuar em si a redenção. Ele vem, ele faz tudo o que tinha que fazer, vai lá na cruz e com a sua própria vida ele nos compra, ele paga o preço. A Bíblia diz lá em Colossenses que ele pagou todo o escrito da dívida que era contra nós, que constava de mandamentos e ordenanças. E ali ele pagou o seu preço e o meu. Ele então efetua totalmente, cabalmente a nossa redenção. Está feita, está pronto, não está devendo nada. E agora, o que fazer com tudo isso? Há um momento em que Paulo de Tarso, ele faz uma comparação tão tremenda. Naquela época, quando o Império Romano saía numa investida, que ele era vencedor, ele tomava os soldados vencidos como escravos, trazia esses soldados desnudos totalmente, prendia corrente nos seus pés e no seu pescoço botava argola, amarrando um ao outro, e deixava esses soldados vencidos desfilarem pelas ruas de Roma, sendo vaiados pelos romanos. E Paulo faz uma comparação tão linda lá em Colossenses 2, quando ele diz no versículo 14 que Jesus, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de mandamentos e ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Essa é a visão que ele tem do que Jesus publicamente na cruz fez. Despojou, humilhou, venceu publicamente. Não há quem possa dizer no reino do Espírito que o preço não foi pago. Amém. Uma vez que Jesus Cristo faz isso tudo, ele ressuscita, tendo vencido o maior inimigo, a morte, porque o salário do pecado é a morte, e tendo vencido a morte, e venceu porque o amor é mais forte do que a morte, mais forte do que tudo. Ele venceu e disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Olha eu aqui ressuscitado. Se você quer ressurreição, você tem que estar em Cristo. Só desse modo você não temerá a morte, porque a morte para nós já não existe.
A morte é o inimigo derrotado. O que ficou da morte foi a sombra. A sombra de um leão assusta, mas a sombra não morde. É o leão que morde. A sombra de uma serpente não ataca, mas ela assusta. É a serpente que ataca. A sombra da morte não mata, é a morte que mata. Mas a morte já foi enterrada. Por isso, Davi, o maior profeta do louvor e da adoração no Novo Testamento, ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Lógico, como que eu vou temer sombra? Jesus Cristo fez o trabalho total. E lá na cruz ele gritou: tudo está consumado. Amém. E quando ele ressuscita, tudo pronto. O Pai planejou a redenção, o Filho fez toda a redenção. E agora o que fazer com essa redenção? O Espírito entra. É aqui que entra o Espírito Santo. Ele vem para a terra para aplicar esta redenção na sua vida, na minha, de todos nós. Por isso Jesus Cristo se preocupou tanto em ministrar sobre o Espírito Santo. Quando ele viu que os seus discípulos não queriam que ele fosse, ele diz: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. O que vai ser de vocês? Desculpem a expressão, vou sair do púlpito. O que Jesus estava dizendo: se o Espírito Santo não vier, vocês estão fritos. Por quê? Porque não tem quem aplique a redenção na vida de vocês. O Espírito Santo desce solenemente para aplicar esta vida, aplicar esta novidade, para corroborar o sonho do Pai em nós, para nos trazer de volta. Olha, se você soubesse que vai morrer daqui a meia hora, qual seria a sua maior preocupação? Qual seria o último conselho a dar para os seus filhos? Seria aquilo que é muito mais importante para eles. Jesus Cristo está caminhando para ir para o céu. Leva seus discípulos e diz: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneçam na cidade, não saiam da cidade, antes que do alto vocês sejam revestidos de poder. Como? O poder virá sobre vocês quando vier o Espírito Santo. Ele os levou para Betânia e ali diante deles começou a descolar do chão. Última palavra: Espírito Santo. Último conselho: o Espírito Santo. Última pregação para seus discípulos: o Espírito Santo. Esses discípulos desceram de lá em silêncio, chorando, sabendo que agora eles não tinham o Filho e eles não tinham o Espírito, mas eles tinham a promessa. Eles tinham a promessa: eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Fiquem na cidade. E eles foram se reunir e ficaram 10 dias em oração. E no 10º dia, que coincide com o dia da festa de Pentecostes, a festa de Pentecostes, oh, festa maravilhosa, é a festa do evangelismo. A Bíblia diz em Atos 2 que ouviu-se um som do céu. Você já pensou o que é um som do céu? Nós ouvimos tantos sons hoje, línguas variadas, espanhol, português, inglês e sei lá mais o que.
né? Ouviu-se um som do céu. Atos 2, som do céu. E o único som comparado é o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. A Bíblia diz que o som encheu toda a casa onde eles estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Olha o poder que vem, como o som os leva a falar. O poder é manifesto primeiro na expressão. Eles falaram em línguas variadas. Vento. O Espírito Santo podia ter descido como óleo, porque existem tantos símbolos do Espírito: óleo, fogo, pomba, penhor, vento, sopro, água, chuva. Podia ter vindo como uma grande chuva, podia ter vindo como um banho de óleo, mas ele vem como um vento. Vento. Depois de Jesus Cristo ter dito para Nicodemos: o vento sopra onde quer. Ouve-se sua voz. O vento é um mistério. Quantas vezes eu queria que hoje você pensasse em vento. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos na Bíblia essa expressão, vento. Mas não apenas vento, mas 4 ventos. Quando você olha Daniel, no capítulo 7, você ouve falar dos 4 ventos. Eu vou ler rapidinho, porque eu não quero desobedecer o pastor. Daniel 7, nós vamos ver sobre os 4 ventos. Daniel 8, nós vemos sobre os 4 ventos. E nós temos tantos momentos na Bíblia, Apocalipse, que nós vemos sobre os 4 ventos. E é uma expressão tão boa de se ver na Bíblia. Daniel 7, versículo 2, diz assim: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Quando você vai em capítulo 8, no versículo 8, está escrito: o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Quando a Bíblia fala de 4 ventos, você pergunta: por que 4 ventos? Você vai aprender na Bíblia também que se trata do vento leste, do vento oeste, do vento norte e do vento sul. E nós, quando estudamos a Bíblia, aprendemos que o vento leste é um vento de destruição. Vento leste é vento de destruição. Lá em Gênesis 41, versículo 6, nós vemos que é sobre o sonho de Faraó. Quando vem esse vento leste, ele cresta as espigas. É um vento mencionado como um vento que destrói nas vinhas de Ezequiel 17, nas vinhas de Ezequiel 19, você vai ver o vento leste vindo para destruir, para impedir o crescimento, para mirrar as coisas. Em contradição, vem o vento oeste, que é o vento da libertação. É o vento que leva todos os gafanhotos do Egito para o mar. E a Bíblia diz que não ficou nenhum deles. É o vento que está escrito em Êxodo 10, no versículo 19. O vento norte é o vento que limpa. O vento sul é um vento que
vem dar prazer, como você vê lá em Cantares: vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Quando nós vemos naquele capítulo 37 de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, quando Deus manda o profeta profetizar, e ele profetiza, e os ossos procuram cada um o seu lugar, e daqui a pouco crescem tendões e peles e músculos e tudo. Daqui a pouco o profeta olhou e viu que não eram mais ossos secos, eram defuntos, todos deitadinhos, todos prontinhos, mas estavam mortos. Mas o profeta ficou maravilhado, porque ele disse: eram ossos secos, mas agora não são mais ossos secos, são defuntos. E Deus olhou para o profeta, perguntou para ele: daí, rapaz? E aí, qual a diferença entre defunto e osso seco? É que o defunto vai virar osso seco de novo. Mas o profeta estava maravilhado com o milagre. Ele diz: profetiza, profetiza o Espírito. E o profeta não sabia. Ele diz assim: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E ele profetizou, e o Espírito entrou, e se levantou um exército sobre modo numeroso. Meus irmãos, os ossos secos estão aí, os defuntos também estão aí, precisando de vida. Nós, que sabemos que o Espírito já está na terra, não adianta pedir para Deus mandar o Espírito, que Deus está dizendo: já mandei há 2000 anos, no dia de Pentecostes já desceu, o que mais você quer que eu faça? A igreja esqueceu desse Espírito. Aleluia. Se tornou uma igreja indiferente, uma igreja como na época de Laodiceia, uma igreja que tem muito barulho, muito barulho. Osso seco faz barulho, lata quanto mais vazia mais barulho faz. Mas cadê o Espírito? Cadê a vida? Precisamos pedir que nesse ano de 2018 o Espírito venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa nação, soprando como os quatro ventos do dia de Pentecostes. Oh, meus irmãos, que venha sobre nós o vento leve, o Espírito soprando como o vento leste, e que cresce, que impeça o progresso de tudo aquilo que é danoso ao nosso convívio com Deus, mas que sopre também como vento oeste e leve tudo que não agrada a Deus para o mar, como esse vento soprou e levou os gafanhotos para o mar. Que venha soprando como o vento norte, e que venha limpar a nossa vida de toda tendência, de toda inclinação maligna, de toda preguiça, e que venha soprando como o vento sul, e que venha deixando a nossa vida como um jardim prazeroso, como uma vida que agrada a Deus, como um momento em que Deus pode se deleitar em nós, porque Deus planejou, Jesus Cristo efetuou, e o Espírito está aqui para aplicar essa salvação, essa redenção na nossa vida. Tudo que nós precisamos é de usar aquilo que já temos. Que o Espírito Santo possa ministrar nas quatro direções da nossa vida, e que nós possamos terminar o ano de 2018 como verdadeiros filhos de Deus, redimidos numa redenção planejada pelo Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós,
tenha misericórdia de todos.